Meus irmãos, nós, depois de termos falado sobre a depravação total, nós vamos voltar ao tema Conhecendo a Deus. Dessa vez nós vamos falar sobre a pessoa do Filho, né? Então, vamos falar sobre a pessoa do Filho. Nós já falamos sobre a questão de Deus, já anunciamos que Deus, ele se revela de duas formas, de uma forma geral, onde o mundo percebe a sua existência, onde nós temos uma consciência ou uma percepção da realidade daquele que ele é, mas isso não faz com que a gente o conheça pessoalmente. E para isso ele então resolveu revelar-se de forma especial e escreveu a sua palavra, a Bíblia, e nela então traz toda a sua revelação. Enquanto Deus se revela e se apresenta, nós também vamos conhecendo a sua obra, e dentro da sua obra nós conhecemos o homem, e aí nós aprendemos o que Deus requer de cada um de nós. Vendo sobre a pessoa da Trindade, sobre Deus quem Ele é, descobrimos que Deus ele é trino, Ele é três em um, né? Ele é uma essência em três pessoas, e essa Trindade então é algo extremamente grandiosa e maravilhosa. E vimos a pessoa do Pai, né? O Deus Pai, vimos o significado que é dado através dos seus nomes, percebemos o quão grandioso Ele é, e agora nós estamos entrando na pessoa do Filho, e começamos a ver sobre esta questão, falando sobre a encarnação. O primeiro estudo que nós falamos um pouquinho, nós iniciamos falando de que Deus havia encarnado, e explicamos a questão da encarnação, explicamos a sua vinda virginal, né? E agora nós vamos continuar nessa nossa direção, e para isso nós vamos ter um texto básico, que é esse texto de Mateus 16, versículo 15. Vamos fazer essa leitura todos juntos? Vamos lá? Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Nenhuma questão foi mais intensamente debatida, completa e parcialmente mal entendida, ignorada com grande risco e respondida corretamente com grande benefício do que essa pergunta a qual Jesus faz. A resposta correta a esta pergunta, em alguns aspectos, é simples o bastante para salvar uma criança, mas ela também é ao mesmo tempo complexa o bastante para manter os teólogos ocupados por toda uma eternidade. Se a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, conforme o Senhor apresenta em João 17, versículo 3, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós não podemos dar o luxo de sermos ignorantes quanto a este assunto, né? Sobre este, a qual Cantares declara que o mais distinguido entre 10.000. Contudo, queridos, onde é que a gente vai encontrar a resposta correta? Por que eu estou falando isso? Onde é que a gente vai encontrar essa resposta correta sobre quem é o Filho do Homem? A figura de Cristo é conhecida sob diferentes prismas, muitas vezes controversos e incompatíveis com a realidade daquilo que Ele é. Vamos ver rapidamente alguns pontos de vista sobre quem é o Cristo. Primeiro, na vox populis, ou na voz do povo, né? Na voz do povo, Jesus Cristo, ele é muitas vezes um homem sábio, o fundador de uma grande religião. No Espiritismo, Jesus ele é visto como um grande mestre moral e também é visto como governador espiritual da terra, né? Com os judeus messiânicos, ele é visto como um rabino especial, um mestre especial, tá certo? Para os islâmicos, ele é um profeta. Para os pseudo-evangélicos, é um homem espiritualmente evoluído. Então,
como a gente pode perceber, quando nós olhamos para essas divisões de pensamento e divisão extra-bíblica em relação a quem é Jesus, nós podemos ter a certeza de que não há nenhuma dúvida sobre a sua existência, tá certo? Parece que é um consenso de muitos que Jesus, de fato, viveu na Palestina durante as 3 primeiras décadas do nosso calendário. Que ele morreu numa cruz, que ele foi um grande professor, profeta, um grande mestre. Mas isso não diz tudo sobre quem é Jesus, ou não aponta para a realidade ou para a característica real de quem é Jesus. E eu começo esse estudo trabalhando sobre esta realidade, porque isso, de uma certa forma, influencia a nossa vida, influencia a nossa maneira de pensar e de ver, à medida que nós nos relacionamos com essas pessoas. À medida que nós nos relacionamos com esse mundo, que está cada vez mais próximo, né, por conta da globalização, da tecnologia, nossas culturas estão se mesclando. A igreja, ela tornou-se mais aberta a conversações com aquilo que é diferente. Nós somos mais tolerantes com as indiferenças de uns e dos outros. A própria religião se tornou um tanto quanto mais tolerante. E isso tem feito uma confusão. Por quê? Porque isso tem feito com que outras filosofias adentrem na nossa filosofia, mesclando a nossa filosofia e criando alternativas que não são bíblicas, né? Que não são bíblicas. Se nós quiséssemos usar uma palavra para definir o nosso mundo hoje, eu acho que a palavra seria diverso ou diversidade. O nosso mundo é hoje, a nossa realidade do nosso entorno é uma realidade diversificada, é uma realidade multiverso, onde você tem no mesmo local alguém que acredita e outro que não acredita em Jesus como Salvador, algum que vê Jesus como mestre e outro que vê Jesus como um simples homem político, um homem da moral. E toda essa influência, principalmente numa cidade como a nossa, que é uma cidade universitária, ela vai criando pensamentos sobre a pessoa de Jesus. E muitas vezes, se nós não sabemos quem é Jesus de fato, esse pensamento vai invadir a nossa vida e a gente vai ter uma visão distorcida da verdade. Ou seja, estaremos enxergando Jesus através dos óculos da mentira. Ok? Pergunta ou comentário? Nessa introdução, alguém? Não? Bom, como é que nós podemos então encontrar esse Jesus verdadeiro, né? Como que nós vamos achar o caminho para saber quem Ele é? Como nós iniciamos nossa sessão de estudo falando sobre a revelação geral e falando sobre a revelação espiritual, e como nós apresentamos Jesus como um Deus, o Deus que está envolvido na Trindade, a segunda pessoa da Trindade, então é claro que aonde a gente vai encontrar sobre Ele a informação daquilo que Ele é, de quem Ele é e de toda a sua obra, é exatamente na revelação especial. Nós não vamos encontrar nada que seja diferente e acrescentador a respeito de Jesus em qualquer outra literatura. Nós podemos até encontrar alguma coisa que seja compatível com a Bíblia, mas se nós encontrarmos algo que é diferente da Bíblia, ela deve ser então renegada, porque ela não faz parte da revelação especial de Deus, não faz parte da maneira como Deus escolheu falar com cada um de nós, para se apresentar daquilo que Ele é. Vocês estão compreendendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque você vai encontrar hoje na internet N termos, N livros, filosofias, algumas até antigas, que vão falar coisas diferentes e que, se você não tiver uma certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, você ficará assim: poxa, mas o que isso aqui está dizendo? O que é exatamente isso aqui? Por que é isso aqui? E vai colocar em dúvida a sua própria fé na pessoa de Cristo Jesus, tá certo? Então você precisa de ter essa visão a partir das Sagradas Escrituras, e esse é o nosso objetivo: conhecer a pessoa do Filho, né? Quem é, então, a segunda pessoa da Trindade. Olhando, então, para a palavra de Deus, nós vamos começar com aqueles que estiveram mais próximos
do próprio Senhor, daqueles que caminharam com Ele, que dormiram com Ele, que participaram das suas mesas, que ouviram seus ensinamentos. As testemunhas oculares da pessoa de Jesus são aqueles que mais podem nos dizer a respeito dele, né? E inspirados pelo Espírito Santo, eles deixaram isso registrado, então, nas Sagradas Escrituras. Aí eu gostaria que você prestasse atenção, então, nessas definições. Primeiro, Pedro confessou Cristo como o próprio Filho do Deus vivo. Mateus 16. O versículo 15, Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Ou que é o Filho do Homem? E aí a resposta é: uns vão dizer que o Senhor é Elias, ou que o Senhor é o João Batista encarnado, ou um dos grandes profetas, né? E aí Jesus vira então para os discípulos e diz: e vocês? Qual é a percepção de vocês quanto à pessoa do Filho do Homem? Então João então vai declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá certo? João falou de Jesus como sendo o Verbo que se fez carne, João 1, versículo 14. Né? O capítulo 1 até o versículo 14 vai falar sobre essa pessoa do Verbo. Paulo, que não teve contato com Jesus como discípulo no período em que Jesus estava caminhando antes da sua morte, mas que teve um contato com o próprio Jesus ressurreto no seu alto da conversão, ele descreve Jesus como sendo a imagem de Deus invisível, né? E também como Cristo Jesus homem. Então, Colossenses 1,15, 1 Timóteo 2, versículo de número 5. O autor de Hebreus identifica Jesus tanto como sendo o resplendor da glória, Hebreus 1,3, de Deus, resplendor dessa glória de Deus, quanto como aquele que participou da carne e de sangue, capítulo 2, versículo de número 14. Então, essas são algumas das definições sobre Jesus, mas nós encontramos muitas outras, né? Muitas outras definições. Quando Tomé, por exemplo, tem aquela apresentação diante de Jesus, em que Jesus pede para ele tocar na ferida dele, ele faz aquela confissão memorável, onde ele declara que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Deus. João 20, 28. Não apenas as pessoas que estiveram com Jesus, próximas de Jesus, ou caminharam diretamente com Jesus, têm a sua impressão e declaram isso e deixam registrado nas Sagradas Escrituras, como o próprio Jesus declarou alguma coisa sobre aquilo que ele mesmo é, né? Jesus tinha muito a dizer de si mesmo, e no próprio Evangelho de João ele começa a dizer algo. No Evangelho de João é onde nós encontramos afirmações onde ele declara que eu sou, né? Usando o termo que no Novo Testamento, no Antigo Testamento é usado exclusivamente para Deus. Jesus está dizendo isso, ele diz o eu sou, que é o nome Yahvé, Javé, o nome da qual deriva-se a nossa palavra que a gente usa para definir como Deus, tá certo? Ele se refere a si mesmo, Jesus falando de si mesmo, como pão da vida, João 6,45, a luz do mundo, João 8,12, ele é a porta, 10,9, o bom pastor, 10,11, a ressurreição e a vida, 11,25, o caminho, a verdade e a vida, deixa eu passar aqui, aí, 14,6, e a videira verdadeira, 15, versículo 1. Isso aqui ele fala de si só no livro de João. Jesus apresenta-se a si mesmo desta forma. Em outras passagens, Jesus é chamado de mestre, profeta, filho de Davi, servo, filho do homem, Senhor, Cordeiro de Deus, Santo de Deus, o princípio, o sumo sacerdote, aquele que vive, libertador, a brilhante estrela da manhã. Todos esses adjetivos são usados para se referir à segunda pessoa da Trindade, a pessoa do Filho, dele enquanto encarnado, enquanto caminhando entre nós, enquanto revelação plena daquilo que Deus quer.
É interessante, querido, que há uma variedade enorme de descrições que ainda poderiam ser acrescentadas sobre Jesus. Muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Todas estas descrições nos levam então a ver a pessoa do Filho, o Cristo, e a sua missão. É estudando esses adjetivos, essa realidade daquilo que Ele é que nós vamos formar a nossa visão e nós vamos responder a pergunta do próprio Senhor Jesus. E aí nós vamos poder dizer exatamente quem Ele é. Então Jesus nos pergunta: o que você diz que é o Filho do Homem? E quando nós olhamos então para as Sagradas Escrituras e vamos estudar esses desígnios, então nós vamos formando a visão, né? Vamos montando o quebra-cabeça e formando a visão do Filho do Homem, do Filho de Deus, do Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco, e vamos tendo então a formação geral deste que é o próprio Cristo. E também vamos conhecendo a sua missão aqui na Terra. Pergunta. Comentário. Ninguém? Vocês estão caladinhos hoje, hein? Bom, quanto a quem é Jesus, olhando só por isso que nós já falamos, nós podemos declarar que Ele é tanto divino quanto humano. Ele é o Deus homem, né? Ele é o Deus homem, Ele é tanto divino quanto homem, porque todas as declarações vão se referir a Ele como uma pessoa do homem, vão se referir a Ele como uma pessoa divina, tá certo? Então Jesus é apresentado nas Escrituras de forma clara, isso é muito claro. Quando você lê as Escrituras, ora Ele é visto como 100% homem, ora Ele é visto como 100% Deus. Irmãos, isso ao longo da história foi algo assim que foi se desenrolando e houve e ainda há muita heresia por conta da pessoa de Cristo, tentando explicar essas duas junções daquilo que Ele é. Desde o início, com os pais da igreja, até o concílio de Nicéia, no ano de 400, onde teve a definição maior sobre a pessoa da Trindade, onde nós conseguimos ter essa visão melhor sobre a pessoa de Jesus, né? Até a própria reforma e o resgate de algumas filosofias passadas, de Ário e outros que foram os hereges que se levantaram contra Jesus, nós temos visto várias visões sobre a pessoa de Jesus, mas que estão sendo deturpadas a partir da palavra de Deus. Então, não basta a gente só ler as Sagradas Escrituras, a gente precisa de ter uma percepção real daquilo que ela é, para que a gente não tenha uma impressão errônea da pessoa de Jesus, tá certo? Para que a gente não tenha uma impressão errônea, nós precisamos de ter essa visão mais clara daquilo que Ele é e do concílio daquilo que Ele se forma a partir da própria realidade divina. Estão entendendo isso? Então, mesmo que a gente leia a Bíblia e que a gente perceba que Jesus é homem e é Deus, a grande questão é como conciliar as duas pessoas numa só. Como é possível que o Deus esteja é um negócio assim meio... É cabuloso isso. O Deus que contém tudo é contido num ser. Tudo que existe, todo o universo está em Deus. Todo o universo. Não há local do universo da onde Deus não esteja. Então, não há local do universo da onde a sua presença não seja potencial, não seja máxima. Não há lugar no universo da onde Ele não venha a governar, aonde Ele venha a instruir, a orientar. Então, toda a criação é contida em Deus. E, no entanto, Deus se contém no homem. A essência de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que é tão Deus quanto a primeira e quanto a terceira, né? Não é menos, nem menor, nem inferior, são iguais em poder e graça, nós estudamos sobre isso. Todo ele se contém dentro de uma criatura. Então, essa que é a grande questão. É você pensar assim, como é que pode isso?
É como se eu quisesse pegar uma caixa d'água de 10 mil litros e colocar dentro desse copinho de 200 ml. Vai caber? Eu jogo esse copo lá dentro, não jogo? Dentro da caixa de 10 mil ml, ela fica lá tranquilo. Mas pegar 10 mil litros de água e colocar dentro desse copo, é só 200 ml. Mas é exatamente isso que é a encarnação. Numa proporção bem maior do que um copinho de 200 para 10 mil litros de água. Mas é exatamente isso. É você pegar essa quantidade enorme e comprimir ao ponto de caber dentro de uma partícula mínima. Estão entendendo isso aí? Entende então por que é complicado? A gente pela fé olha, enxerga e entende, mas quando você vai para a teologia e você vai tentar desvendar isso, fica complicado de você explicar isso para as pessoas. Não dá para você explicar isso para quem não tem da parte de Deus a própria revelação, para quem não foi tocado pelo poder do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, com a fé suficiente para crer e entender essas questões. Não dá. Não vai dar para poder colocar isso dentro desta realidade. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e isso é que é a grande questão, nós vamos perceber que Deus é a divindade perfeita. Jesus, como Deus, é perfeito em divindade. Não falta absolutamente nada dos atributos divinos na pessoa do Cristo encarnado. Não falta absolutamente nada, não ficou nada fora, tudo se conteve ali dentro. A evidência de que Jesus de Nazaré é plenamente divino, né, uma substância com Deus, é tão abundante, como eu disse antes, e é tão rica nas Sagradas Escrituras, que é difícil a gente poder sequer ter simpatia por aqueles que lutam contra essa verdade. É tão claro isso nas Escrituras, é tão bem revelado isso nas Escrituras, que quando alguém fala assim, não dá para acreditar nisso, ele está negando exatamente a própria Sagradas Escrituras. Ele não está afirmando as Sagradas Escrituras. Jesus não é plenamente Deus. Se ele não fosse plenamente de Deus, se Jesus não fosse plenamente Deus, os próprios escritores do Novo Testamento estavam se esforçando para confundir e mentir para a própria igreja que eles mesmos plantaram. Quer ver um negócio? Abra, por favor, em Filipenses 2, versículos de números 5 a 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículos de números 5 a 11. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Filipenses 2, 5 a 11. Pedir para alguém fazer a leitura. Quem está com o microfone aí? Quem pode ler para a gente aí? Levanta a mão. Ali a irmã Jo vai estar lendo para a gente aí. 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, substituindo de forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Espera aí, primeiro aí. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Olha só, Paulo começa já com uma declaração de que ele estava subsistindo, ou estava nesta forma do próprio Deus, ou seja, ele era o próprio Deus, né? Aí ele vai falar sobre a humilhação de Cristo e vai dizer que ele não julgou o ser igual a Deus. Mesmo ele sendo Deus, quando encarnado, não julgou o ser igual a Deus. Continua, irmã. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Aí ele fala da humilhação, esse se esvaziou, não é que ele abdicou daquilo que ele é, da sua essência de Deus, não é isso, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos privilégios, vamos dizer assim, de exercer ou de viver como Deus. Entrando na forma humana, Jesus se limitou a ser humano. Deus tem fome? Tem. Mas Jesus teve. Deus tem sono? Cansa. Mas Jesus cansou, teve fome. Então essa é a ideia desse esvaziar. Não é que ele deixou de ter poder, mas ele abriu mão das suas prerrogativas, do próprio Deus, da sua própria essência de Deus, para viver a realidade daquilo que o próprio homem vive, né? E aí Paulo mostra toda essa humilhação como algo de vontade do Pai, do agrado do próprio Deus, né? E aí, por conta desse agrado e de cumprir a vontade do Pai, Deus então o exalta e o retorna à sua posição da qual ele é, né? E aí ele vai dizer para que todo nome se dobre e para que todo o joelho se dobre nos céus e na terra e embaixo da terra. Ou seja, toda a criação vai se curvar diante de Deus. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 1, qual é o primeiro mandamento? O resumo que Jesus falou, que nós devemos de amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, né? Mas os primeiros versículos ali vai falar que nós não devemos adorar nenhum outro Deus, que só Ele é exclusivamente Deus. E todo o Antigo Testamento, e principalmente no livro de Levíticos, ele vai diretamente falar, eu sou o Senhor teu Deus. E ele vai diretamente dizer, não adore outro a não ser eu. Aí olha só que coisa interessante, Paulo está dizendo que Jesus foi exaltado por Deus para ser adorado. Todo joelho irá se dobrar diante dele. Se Jesus não é Deus, então nós estamos cometendo uma idolatria ao se curvar diante de Deus e adorar o próprio Deus. Paulo, que é fariseu, como ele mesmo se declara, como conhecedor, como zeloso da palavra do Senhor, antes de conhecer a Cristo, estaria agora cometendo o pecado da idolatria, estaria quebrando o primeiro mandamento, porque ele está aconselhando a igreja a se curvar diante de Cristo. E mais, o versículo aqui de número 11, ele diz que toda língua confesse que Jesus é Curios. Essa palavra Curios, Senhor aqui, no Novo Testamento, ela é usada exclusivamente ou diretamente para revelar Deus. É Deus que é chamado de Senhor dessa forma. Então, o próprio Paulo está chamando Jesus de Deus. Entende? Se nós olharmos para a Bíblia, e nós formos separar a divindade de Deus, de Jesus, dizer que Jesus não era Deus, a própria igreja que é fundada, os seus próprios fundadores, aqueles que estiveram próximos, que tiveram contato direto com Jesus, mentiram para a gente. Mentiram para a gente. Não tem como. Compreenderam isso? Não tem como. É por isso que Ario e todos os outros, aqueles que se levantaram contra a divindade de Jesus, estavam completamente equivocados. Ainda que a gente não consiga entender como a caixa cabe no copo, a caixa entrou no copo. Essa que é a realidade. Ainda que a gente não consiga entender. Porque é isso que a Bíblia atesta. Pergunta. Hoje está todo mundo... Clédson. Isso aqui para os testemunhos de Jeová, joga eles na terra. Cléder. Pastor, essa parte assim, como homem, eu acredito que Jesus era como Adão antes de pecar, né? Eu entendo assim, eu acho que eu entendo, que ele não era como um homem como nós, assim no sentido, porque ele sentiu fome, né? Sentiu sede, ele sentiu dor, né? Ele emoção, chorou, ele ficou zangado quando estava no templo, né? Expulsou o povo lá com o chicote.
Mas eu acho que ele era como Adão antes de pecar, porque ele era puro, né? E ele permaneceu puro até o final. Adão, infelizmente, né, ele escolheu pecar e pecou, né? Uhum. Então eu acho que Jesus, ele não era no mesmo sentido assim como nós, assim, a nossa fragilidade, a nossa natureza humana, como a gente fala, né? Ele era... A natureza caída. ele não é da natureza caída. Jesus é perfeito. Então eu entendo que ele era um pouco diferente de nós, né? Na questão, ele viveu a nossa vida, viveu a nossa realidade, porém Jesus não viveu o pecado. Apesar de ter sido tentado, Jesus não pecou, né? A sua natureza era pura como a natureza do primeiro homem. Por isso que Paulo diz que ele é o segundo Adão. Quando nós formos estudar Jesus na pessoa do homem, nós vamos entender bem essa questão. Mas essa é a grande realidade. Só que o que eu estou dizendo é justamente o seguinte. Nós estamos falando que Deus se encarnou. Deus se comprimiu para caber dentro do homem. Se é que a gente pode dizer isso, né? Todo Deus se comprimiu para caber dentro do homem. É isso que é a questão. Ele é plenamente divino, perfeitamente divino e totalmente divino. Ou seja, ele é 100% Deus. Não é parte de Deus, não é metade de Deus, não é um fragmento de Deus, mas é o Deus completo encarnado. Então, é coisa que a gente não consegue conceber, não consegue compreender, a nossa mente não consegue atinar, é limitada demais para compreender essa realidade. No entanto, ela é verdadeira, porque a Bíblia assim atesta, porque a Bíblia assim mostra, porque a Bíblia assim diz, entende? O início do Evangelho de João, ele vai fornecer evidências explícitas o suficiente para que a igreja possa concluir de forma satisfatória que Jesus é verdadeiramente Deus. É verdadeiramente Deus. E eu quero hoje que a gente pare exatamente nesse capítulo 1 de João, para a gente poder entender um pouquinho esta realidade. Abra lá a sua Bíblia, lá em João, capítulo 1. João é o evangelista que mais atesta a divindade de Jesus. Os outros todos falam e apresentam a divindade de Jesus, mas João traz isso de forma explícita em muitas coisas, de muitas maneiras, pela forma pelo qual João faz e para quem João escreve. Então ele apresenta isso de uma forma real muito forte. E ele já começa dizendo isso já no início do seu próprio evangelho, né? Considere as palavras de abertura de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já começa apresentando esta realidade. Mais adiante, na continuação do seu prólogo, João apresenta o ponto surpreendente, que talvez esse versículo tenha sido inconcebível, inacreditável para um judeu do primeiro século, porque ele vai dizer que o verbo se fez carne, versículo 14. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Beleza. O que ele está fazendo? Está fazendo um trocadilho de palavras, onde o Logos, o verbo, é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus, na sua essência, na sua realidade, é a palavra ativa dele, e a reação ativa dele, mas até aí tudo bem. Ele é Deus, certo? Só que no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se encarnou. Deus tomou forma humana. E isso era uma coisa inédita na história do judaísmo. Era algo completamente inconcebível na visão de um próprio judeu. Agora, é preciso a gente prestar atenção em algumas coisas, porque é isso, essas nuances dessas palavras, é que faz com que as heresias nasçam. Por exemplo, quando nós vamos estar com um testemunho de Jeová ou um Mórmon, ele costuma usar esse versículo para dizer que, no caso do testemunho, é de que Jesus já foi Deus, e agora não é mais. Porque ele vai dizer assim, e o verbo era Deus. E aí ele vai usar a palavra era, no primeiro versículo, para se referir a uma realidade passada, algo que já não é mais. No entanto, nós precisamos de levar o verbo era para ser contrastado com a frase se fez carne do versículo 14. Todo o conjunto se fecha, né? O logos, o verbo, ele não se fez no sentido de vir a existir.
Ao contrário, o verbo simplesmente era. E agora ele se encarna. Entende? Expliquei ou confundi? Mais ou menos? Tá. Como é que eu vou dar um exemplo aqui? Esse banco, ele era uma árvore, não era? Ele é árvore ainda. Agora ele é madeira cortada. Então, a ideia do era, do verbo ser aí, é justamente, na visão do Testemunho de Jeová, é de que ele transformou a sua essência, ele deixou de ser. Ele era e agora ele não é mais. Mas a intenção de Paulo, de João, ao dizer era, não é no sentido de que ele deixou de ser, mas é no sentido de que isso antecede a existência do próprio ser. Quando ele se fez carne, ele não passou a existir, porque ele já era. Ele já era existência. O que ele fez agora é ser carne, entende? Esse é o conceito. É nisso que os testemunhos de Jeová erram. Porque eles entendem que o verbo deixou de ser verbo e passou a existir como carne. Se a gente fosse interpretar da forma como eles interpretam, nós íamos dizer que Deus morreu e agora surgiu Jesus porque ele passou a existir. Passou a existir como forma de carne. E o que está dizendo é que ele já existia e ele só encarnou. Por isso ele vai usar esse termo, ele vai usar era. Não no sentido de que ele deixou de ser, mas no sentido de que ele sempre foi. Esse é o contexto que é usado. Agora acho que eu fiquei claro, né? Ah, bom, então tá certo. O verbo logos, ele não se fez, então, no sentido de vir a existir. Ao contrário, o verbo simplesmente era. Outras passagens do Evangelho de João servem para confirmar e reforçar esta verdade do que nós estamos falando. Quer ver? Vou pedir para que o nosso irmão Ismael abra em João 3, versículo 13. E a Ruth para abrir em 6:62. Ah, 3:13, pode ler. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus falando dele mesmo. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do próprio céu, a saber quem? O próprio Filho de Deus. Jesus se declarando Filho de Deus. Vamos lá, Ruth, 6:62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Olha só, Jesus falando de si mesmo. Como é que será então a sua reação se você vir o Filho do Homem subir da onde ele primeiro estava? Ou seja, ele desceu de lá, né? Ele desceu de lá, ele se encarnou. A ideia é a visão do que ele se encarnou. Vou pedir para a Raí abrir lá em 8:57 e 58. E vou pedir para... É Samuel, né? Samuel, 17, versículo 5. Então, Raí, versículo 8, 57 e 58. E Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele usa a expressão eu sou, que deixa os judeus desesperados, porque ele diz Yahvé. Ele usa o adjetivo próprio de Deus para falar sobre ele mesmo. 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus falando, fazendo a sua oração sacerdotal, né? Ele está indo para a morte, está a algumas horas da cruz, e a oração dele é: me glorifique na glória que eu já tive junto de ti. Lembra do texto que a gente leu?
não subsistindo da forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Então, todos esses versículos que nós lemos aqui apontam para esta realidade do início de João, onde essa ideia de era, não é que ele deixou de ser, mas é que ele sempre foi, é que ele sempre existiu nesse contexto, e agora ele toma uma nova forma, ele mantém o que ele é e adere a uma nova forma, ele se encarna, né? Ele tem um corpo que é próprio dele, e é isso que também é interessante quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, porque Jesus vem como Deus, como verbo de Deus, toma a forma humana e eternamente terá essa forma agora, porque a forma sobe para junto do Pai. Ele mantém essa forma eternamente. Ele fez para si um corpo e assumiu essa forma definitiva para si mesmo. Além disso, nós lemos em Isaías, no capítulo 6, versículo 5, né, que, deixa eu passar aqui, que aqueles são os versículos que a gente passou, espera aí, o rei, que ele viu o rei, o Senhor dos exércitos, né? João capítulo 6 é o chamado de Isaías, e aí ele vai falar que na morte do rei Uzias, ele ali então viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? E aí ele vendo esse Senhor dos exércitos, ele viu esse Deus assentado. O que é interessante? João vai citar a grande parte deste capítulo na sua escrita, né? E ele vai afirmar o que Isaías disse, apontando para Jesus, porque ele viu a glória dele e falou a seu respeito. Falando sobre João, sobre Isaías, citando Isaías, versículo 12, 41, ele vai dizer que aquele rei assentado sobre o alto e sublime trono, aquele Senhor dos exércitos, é o próprio Senhor Jesus. Era a percepção de João quando João escreve. Ele vai citar parte desse texto e depois ele vai dizer que o Isaías viu a glória dele. Ouviu a glória de quem? De Jesus, né? E ele registrou, falou a respeito disso. Então o próprio Isaías vai apontar, e a intenção de João, a interpretação de João, né, a teologia joanina, é de que Isaías estava falando ali com o próprio Senhor Jesus. Que aquele que se manifesta naquele dia é o próprio Senhor Jesus. Não é o Deus Pai, não é o Deus Espírito, mas é o próprio Senhor Jesus que se manifesta, né? Em Isaías também, nós somos informados de que Deus não dá a sua glória a ninguém, como eu já havia dito, né? O mandamento e o livro de Levíticos aponta Deus como o único Deus, mas lá em Isaías, Deus é enfático em dizer que Ele não vai dar a glória dele para ninguém, que a glória deve ser exclusiva para Ele mesmo, né? No entanto, em João 17, versículo 5, Jesus pede a glória para si. Agora, Senhor, dá-me a glória que eu tive antes contigo. Tá certo? Jesus pede para o Pai glorificá-lo em sua presença, né? Pede para glorificá-lo em sua presença, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Queridos, se Jesus não é Deus, então o próprio Jesus está iludido. E o seu pedido é uma grande abominação para Deus. Percebem isso? Conquanto que a gente não entenda como é que 10 mil litros coube dentro de um copinho de 200 ml, a Bíblia atesta isso de cabo a rabo. Ela não deixa de falar sobre isso. Tem mais ainda. No livro de Apocalipse, há igualmente muitos lugares que demonstram a divindade do próprio Cristo. Quando Jesus, ao descrever Jesus neste livro, João claramente, ele faz uma ligação entre Jesus e o próprio Yahvé, o próprio Deus. Ele faz isso de forma clara. Quer ver? Olha só. Isaías 41, versículo 4.
eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Apocalipse 1, 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Isaías 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2. Isaías, Deus cita ele a si mesmo, e aí Jesus cita a si mesmo num texto bem próximo, bem paralelo à revelação que o próprio Isaías tem. Jesus próprio se declarando assim, e ele se mostrando como o próprio Deus. Ok? Pergunta? Não? Hoje vocês estão caladinhos, viu? Tem mais um texto aqui, Isaías 48, versículo 12. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. E Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todos esses paralelos marcantes, eles não vão deixar dúvida nenhuma sobre esta realidade de que o próprio Jesus acreditava ele ser o próprio Yahvé, o próprio Deus. É o próprio Jesus que se declara como o próprio Deus. Aí Paulo declara Jesus como o próprio Deus. Aí João, que caminhou com Jesus, declara como o próprio Deus. E usa a interpretação do Antigo Testamento para apresentar ele como o próprio Deus. Então ele é perfeitamente 100% Deus. Eu acho que ninguém aqui tinha dúvida com relação a isso não, né? Ainda bem. Ainda bem que ninguém nunca não tinha dúvida sobre essa realidade. Mas é importante a gente ter essas afirmações aqui, porque, igual eu falei, isso aqui vai responder àqueles que chegam para a gente e vão apresentar um Jesus de forma diferente. Né? Um Jesus que não é essa essência e essa realidade perfeita do Deus encarnado. Como os testemunhas de Jeová vão dizer que ele já foi, não é mais. Né? Como os mormons vão declarar que Jesus não é Deus. Né? E tantos outros vão falar e vão apresentar da mesma forma essa realidade. Como o Islã vai dizer que ele é um profeta, o reconhece como profeta, mas não o reconhece, inclusive, nem como principal profeta, porque para eles o principal profeta é Maomé. Né? Então, toda esta realidade aponta para essa divindade de Jesus. Com isso, o que nós aprendemos aqui nesta noite? O que nós afirmamos aqui nesta noite? Que a Bíblia atesta de forma categórica, indiscutível, de Gênesis a Apocalipse, isso vai ser visto no Antigo Testamento da forma como João interpreta e da realidade daquilo que apresenta, cumprindo a promessa em Jesus, e no Novo Testamento de forma explícita, escancarada, de que Jesus é Deus. 100% Deus. Não é 50%, não é metade de Deus, metade de homem, não. É 100% Deus, totalmente Deus, plenamente Deus e Deus dos deuses. O Senhor absoluto. Não é uma essência de Deus, uma parte de Deus que está em Jesus. E olha que eu já vi crente pensar assim, hein? Eu já vi crente pensar que Jesus é só uma parte de Deus, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Então ele é uma parte de Deus, ele não é Deus completo. Eu já vi gente pensando assim. Mas ele é Deus completo em toda a sua essência. Então o incontido se conteve na criação. E é justamente essas afirmações que dá nó na cabeça aí do pessoal que não tem Jesus como seu Senhor, que não crê na palavra de Deus, porque eles vão falar, não, isso é impossível, não dá para poder entender isso. Não dá mesmo não. Isso é o que a gente chama de mistérios. Porém, não há uma contradição dentro desse termo. Não está se contradizendo a Bíblia. Ela só está criando uma situação com a qual nós não conseguimos explicar esta realidade do incontido se conter na criação. Mas não há nenhuma contradição com a própria palavra diante desta realidade. Ok? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Aqui.
Daniel, até que enfim, pensei que ninguém ia perguntar. O Daniel aqui. É um comentário. O senhor explicando aí sobre a questão da natureza divina e humana, então a gente pode afirmar que na pessoa de Jesus Cristo, né, representando a segunda pessoa da Trindade, ele possuía em Cristo Jesus as duas naturezas, a divina e a humana, mas que isso era necessário, era imprescindível para que ele exercesse o ofício tanto de mediador como de nosso fiador. Ou seja, Jesus, o Verbo encarnou, Jesus Cristo, viveu entre nós, porém sem experimentar a corrupção, sem experimentar o pecado, mas que humanamente falando, era preciso essa natureza humana para que fosse executado o plano redentor na cruz. E a natureza divina era necessário também para que depois nós tivéssemos esse entendimento de que Jesus Cristo, na segunda pessoa da Trindade, é de fato o nosso mediador entre Deus e o homem. Então, seria necessário, imprescindível, essas duas naturezas na pessoa de Cristo para que nós tivéssemos essa concepção. É isso? Eu diria que eu só trocaria duas expressões que você usou. Uma é de que ele era, mas ele é, né? Desde que ele se encarnou, então ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de ser, ainda que subisse ao céu, subiu com um corpo humano. Quando ele ressuscitou, o mesmo corpo que ele ressuscitou estava lá com os furos, mas um corpo glorificado, né? Ele continua sendo, então, 100% homem e 100% Deus, tá certo? Ele está na glória 100% na sua própria realidade daquilo que ele era enquanto ele se encarnou. E antes de encarnar, ele era o Verbo. Ele era Deus em toda a sua essência, mas o Verbo. Mas a partir do momento que ele se encarna, permanece 100% homem e 100% Deus. De fato, era necessário. Por quê? Porque era preciso que o semelhante cumprisse a realidade. Noé falhou, Adão falhou, Adão deveria de cumprir. Né? Então, por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Né? Ele é a própria criação, por isso a necessidade de vir de uma virgem, porque ele precisava de ser 100% humano. O fato dele vir de uma virgem é exatamente para que ele não nascesse na condição de pecado. Lembra que nós falamos sobre a relação do homem, que a partir do momento de Adão, todos os homens nasceram em pecado. Para que Jesus não nascesse em pecado, ele teria que nascer numa criação ex nihilo, né? Mas não plenamente ex nihilo. Né? O que é ex nihilo? Passar a existir do nada. Então, assim, se Deus não tinha poder para poder fazer um outro corpo de barro e entrar dentro dele, em vez de só para ele mesmo entrar, ele não fez isso com Adão? Ele formou Adão do pó do barro e soprou o fôlego de vida, né? E o Adão passou a ser alma vivente. Ele poderia ter feito um outro barro e entrado dentro? Poderia. Dar vida a outro ser inanimado através do barro? Poderia. Mas não seria um descendente de Adão. Tanto que no contexto de Adão vê o pacto da obra, né? Em que ele promete vida a Adão e a sua posteridade. Mas aí vê a falha de Adão, né? Preferiu transgredir. Aí Deus ele promove o segundo pacto, que nós chamamos de pacto da graça, que ele dá uma oportunidade ao homem pecador, na condição de pecador, a obter a graça salvadora por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. É isso? Sim, e é interessante isso, porque Deus ele não anula o seu pacto, a sua aliança, o seu acordo, né? Ele transfere o acordo. Deus fez um acordo, fez um pacto com Adão, que a gente chama de pacto das obras. Adão deveria de ser obediente. Ele deveria de cumprir a ordem de Deus, deveria de estar sobre a ordem de Deus plenamente. E ele não foi obediente. Ele foi rebelde e pecou. Então, aí muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, aí acabou esse pacto, né? Não tem mais esse pacto. Não, ele continuou, ele permanece e ele é cumprido em Cristo.
que é que Deus faz? Ele assume a forma do próprio homem para cumprir aquilo que o homem não pôde cumprir. E ele cumpre. Daí ele cria um outro pacto, ou estabelece, ou reformula este pacto, agora estendendo a este homem caído que não podia cumprir, e agora que não pode de forma alguma, né? Que Adão poderia permanecer lá. E ele caiu. Agora o homem já não pode mais, porque ele é pecador. E aí ele estende a graça. Então, para esse homem pecador, ele reformula com o pacto da graça. Mas o pacto de Adão precisa de ser cumprido, porque senão a justiça não é feita. Daí a necessidade da encarnação, e ele assume essa forma. Samuel? Assim, só uma pergunta. Jesus, Deus e o Espírito Santo são um só. Eles não se separam, certo? Certo. Mas no momento ali da cruz, quando Deus pega sobre nós os seus pecados e diz, diz a Deus, por que ele o abandona? Ali não seria uma separação? Me corrija se eu estiver errado. Mas o que aconteceu ali? Exatamente o que o texto diz. Ele foi abandonado. Agora, me explicar isso é impossível. Explicar isso é impossível. Porque o que eu comecei dizendo? Que tudo contém Deus. Deus está em toda a parte e extensão do universo. Não há um milésimo, uma fração de existência, de criação, da qual Deus não esteja lá. Contudo, quando Jesus está na cruz, ele está abandonado pelas duas pessoas da Trindade. O Pai vira as costas, mas o próprio Deus está lá, e Deus é inseparável. Então assim, não sei, cara, quando chegar lá no céu a gente pergunta, Jesus, me explica esse negócio aqui. Ficou confuso agora, né? Pois é por isso que eu estou falando, tem coisa que a gente não vai conseguir trazer uma luz. A gente só vai olhar para a Bíblia e falar assim, a Bíblia diz isso. A gente não vai conseguir discernir, a gente não vai conseguir vasculhar a essência de Deus. Gente, tudo que a gente sabe de Deus raspa na realidade eterna do que Deus é. É só uma raspa, toda a revelação, todo conhecimento, tudo que a gente olha é só uma raspa daquilo que Deus é. A gente não tem noção nenhuma da profundidade, da grandeza e da dimensão de que Deus é, né? Tem uma pergunta da Rose, que foi feita antes do estudo de depravação total, que deu um nozinho, né, Rose? Sobre Maria é pecadora. Lembra dessa pergunta? Então, Jesus nasceu de uma pecadora. Né? Aí hoje eu entendi que você explicou, eu entendo assim, que Jesus nasceu para se cumprir aquela promessa, né? Alguém tinha que vir. Então ele nasceu, como é que você falou aqui? Ex nihilo, né? Então assim, no que deu a entender, não sei se os irmãos fez, que não podia ser de uma relação sexual, porque aí ele seria filho de José. Mas não é a relação sexual que é o pecado em si, não é por isso. É porque realmente tinha que vir cumprir a promessa. Deus prometeu, né, um descendente, e esse descendente tinha que nascer. Maria, vamos entender assim, para que o pecado seja transmitido, ou seja, inferido, é preciso que o homem nasça do próprio homem, tá certo? Se você fizer um clone, o clone é do próprio homem, com a essência do próprio homem, então será um pecador da mesma forma. Não tem diferença, né? Que hoje você poderia clonar alguém de uma única célula e formar essa realidade. Apesar que não é bem assim, né? Mas assim, não tem como o homem nascer e não ser homem. Quando Jesus encarna, ele pega o óvulo, o Espírito Santo fecunda o óvulo da Maria. É o próprio Senhor quem fecunda o óvulo da Maria, né? Então, a Maria é mãe desse ser que está para nascer, né? Mas esse ser, ele está sendo uma obra gerada ex nihilo, ou seja, uma obra que não é transformada. Lembra da lei da física? Lembra da lei? Acho que é de Newton, né? Não lembro mais quem é. Lavoisier? Nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Beleza, obrigado.
Está esquecendo desse bicho aí. Então, nessa lei da relação, da observação da natureza, não tem nada novo. Tem alguma coisa nova? Mas eu posso dizer para você de que desde que Deus criou Adão, tem algo novo. Jesus é uma nova criação vinda da própria criação, porque ela não é uma criação feita da forma natural. Por isso Jesus nasce sem pecado. Se ele tivesse nascido de qualquer outro que não fosse humano, ele não seria humano. Então ele precisava de nascer exatamente de um humano. Precisava de ser parte dele, descendente dele, e aí a promessa da mulher, descendente da própria mulher, tá certo? Mas para isso se cumprir, para que ele pudesse assumir e ser o nosso substituto, fiel substituto. Para ele ser plenamente nosso substituto, ele precisava de ser plenamente o homem. Porque nenhum outro pode substituir o ser, a não ser a sua própria essência. No entanto, ele precisava de ter essa essência de não pecador, por isso que ele é gerado dessa forma. Né? Ele é feito dessa forma. Acho que eu expliquei. Expliquei, eu confundi mais, gente? Acho que vocês estão com um nozão assim na cabeça, assim, ó. Acho que eu dei um nó e puxei a ponta assim, para ficar bem cego. Mas a realidade é essa. É o que eu estou te dizendo. Se a gente for continuar e falar, a gente vai ficar assim, mas eu não consigo explicar isso, eu não consigo explicar isso. E eu vou dizer, não vai explicar mesmo. Não vai explicar mesmo. Contudo, a gente não pode negar aquilo que a Bíblia diz. Tá certo? Então, é isso que nós chamamos de mistérios divinos, né? E aí, como o nosso presbítero José disse, né, como tem lá em Deuteronômio, há coisas que pertencem a ele. Aquilo que nós precisamos de saber foi revelado, mas o que não foi preciso pertence a ele, e essas coisas pertencem a ele. Agora, o que isso traz para a gente de benefício? Quando nós olhamos para esse estudo, para essa realidade de que Jesus é Deus, o que isso traz para a gente? Primeiro, revela o pleno amor de Deus para com a sua criação. Já parou a pensar no quanto Deus nos ama? Porque o que Ele faz é algo surpreendente. Ele nos dá um teste, nós falhamos no teste, e Ele cumpre o teste para nós, para manter a sua lei, e estende a sua graça. Ele, como justo, se faz injustiça. Ele, como impecável, assume o lugar do pecador. Ele, como criador, se torna criatura, para que nós sejamos os beneficiados. E somente nós somos os beneficiados. Não há nenhum benefício para Ele, porque nada do que a gente possa fazer vai acrescentar algo em Deus. Nada. Então, quando eu falei, por exemplo, quando nós estávamos falando sobre depravação total, que eu falei que o homem, quando nós olhamos para o ser humano, nós vamos perceber que ele verdadeiramente não sabe o que é amor, é justamente quando nós olhamos para esta realidade. Porque o que Jesus ganhou com isso? O que Deus ganhou com isso? Não, Ele ganhou a nossa adoração, o nosso amor, a nossa... Ele podia ter feito outros perfeitos, e Ele tem isso no céu, a migué, né, como diz o caboclo. Tem lá um bocado lá que o adora, que são os anjos perfeitos lá, aqueles que não podem cair. O universo curva-se diante dele. E querendo ou não, crendo ou não, nós vamos nos curvar diante dele. Então não é a adoração que ele ganha. A nossa presença. A gente acrescenta o que nele? Nada, ele é perfeito em si mesmo. Ele não precisa de se relacionar com o homem, porque ele se relaciona na sua triunidade, entre si próprio. Então não tem nada que motive Deus em nós a vir. O amor de Deus não é em algo que Ele viu em nós, algo que Ele precisa de nós. O amor de Deus é na sua essência, daquilo que Ele é. Enquanto nós olhamos então para o Deus encarnado por Jesus, nós percebemos o quão grande, poderoso, majestoso, magnânimo, e haja adjetivos para dizer, é este amor dele para comigo, para com você. E aí, citando Paulo, e Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Esta é a grande beleza. E, gente, não existe religião humana, não existe nenhuma outra religião que tenha um Messias e tenha uma visão de Deus desta forma. Você vai encontrar outros Messias em outras religiões, mas muito menores e inferiores que o próprio Deus e o próprio Cristo. Você vai encontrar outros deuses sendo vistos e sendo discutidos em outras religiões, mas nunca um Deus tão amável quanto o nosso Deus, tão amor quanto o nosso Deus. É a única religião em todo o nosso planeta, em todas as civilizações, que tem essa característica exclusiva da qual Deus se apresenta. É a única. E é isso que dá nó na cabeça das pessoas e que faz as pessoas se confundirem e que faz com que o mundo pense que nós somos arrogantes, porque nós nos achamos exclusivos diante de Deus. Mas não é nós que nos achamos exclusivos. Deus nos fez sua obra-prima e nos escolheu. O que eu posso fazer? É Ele, né? É ato dele. Então, é só curvar. Então, que hoje a gente saia daqui com a gente já sabia que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus, para que a gente saia com essa convicção maior, mas com a visão mais plena do que significa a encarnação de Jesus. Uma visão mais direta do que significa isso, e de quão maravilhoso e poderoso é isso para com as nossas vidas, nos fazendo curvar diante dele e render louvores. Ou respondendo a pergunta que Davi faz: o que darei, Senhor, por tão grande salvação? A resposta: nada posso dar, e tudo eu entrego. Nada que eu dê é suficiente e é necessário, mas ainda assim, tudo entrego. Essa é a resposta de Davi. No Salmo, quando ele pergunta, ele responde: tomarei então o cálice da salvação, cumprirei os meus votos, me curvarei junto ao povo e adorarei o Senhor por tão grande salvação. Ele cumpre tudo, apesar dele saber que nada disso serve para Deus. Amém?